Então, hoje, 4 de novembro de 2024, estamos aqui reunidos para a defesa pública de memorial do professor Dr. Léo Aquino Coiama. Eu, Fernando Celso Lamarini, presidente da Comissão de Avaliação, juntamente com a professora doutora Maria Cecília de Castelo Branco Fantinato, professor Dr. Daniel Felipe Neves Martins, professor Dr. Francisco Roberto Pinto Matos, professor Dr. Ivail Muniz Júnior. Professor Léo, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação, depois a gente vai ter até 10 minutos cada um de nós para fazer suas considerações, perguntas, e você vai ter o tempo para fazer as respostas. Aí a gente vai fazer um intervalo e vamos para a próxima sessão. Antecipadamente, informo que para poder fazer a apresentação do memorial, a gente teve já a avaliação do relatório do professor Léo, e o professor Léo obteve pontuação mais do que suficiente aí para a sua aprovação em relação ao relatório. Ele precisava conseguir 138 pontos, o professor Léo obteve 169 pontos, sendo pontuado em todos os grupos. Então, professor Léo, parabéns aí pela aprovação do seu relatório. Fique à vontade aí para dar início à sua apresentação. Obrigado. Bom dia pessoal. Vamos iniciar. Primeiro gostaria de agradecer aos meus titulares externos, professor Daniel, Francisco, Ivail, Maria Cecília, professor Fernando Vilar, professor Ana Calef e Daniela Samanta. Então, começo dizendo quem sou. Sou Léo Aquino Coiama, sou descendente de japoneses, meus quatro avós vieram do Japão. Nasci na cidade de São Paulo, em 1974, fiz 50 anos, meio século desse ano. Sou filho de Geni e Sasha Coiama. Sou pai de Lucas Kent, Del Kenos e Alice Ayumi. E falando um pouco da minha trajetória, eu fiz no ensino básico no Estanato Rio Branco, tinha cabelão no ensino médio. Em 92, 93, depois do ensino básico, eu fiz o curso pré-vestibular. Estava meio perdido na vida, queria fazer odonto quando entrei no cursinho. E só depois eu comecei a perceber que eu gostava muito de matemática, física e química. E aí veio o curso de matemática aplicada à vida, em 93, 94, do professor Aguinaldo Candini. Esse curso fez com que eu decidisse fazer matemática no Unicamp. Então, foi um curso bem importante. E aí eu decidi fazer o Unicamp em 93, entre a inscrição da FUVEST e da Unicamp. Na FUVEST eu me inscrevi pela engenharia e depois de uma semana eu decidi por matemática. E aí, no final, eu decidi pela licenciatura, no final de 94. Em 94 eu entrei na Unicamp no cursão. Cursão é um curso que envolve matemática aplicada, física e matemática, E depois de 3 semestres a gente tinha que decidir por qual carreira, No final de 94, pela primeira vez eu pisei numa sala de aula para lecionar e eu fui picado pela mosca da educação. Isso foi no segundo semestre da graduação. Era um curso preparatório para as escolas técnicas de São Paulo. Final da graduação, eu vim para o Rio de Janeiro porque uma ex-namorada, ela era do Rio e veio fazer mestrado no INPA. E aí a gente teve que separar o
ou eu vinha para o Rio, em São Paulo. E na Unicamp eles me deram a oportunidade de entrar direto no mestrado. Né? Eles diziam na época que eu precisava ficar um ano trabalhando para depois tentar o mestrado. E eu decidi vir para o Rio. E chegando no Rio, o primeiro emprego que eu consegui foi no Instituto Agostinho Moreira, para trabalhar com crianças de 2 anos. Isso foi uma coisa que sempre teve na minha cabeça, na época da graduação. Trabalhar com crianças, educação infantil. Acho que eu queria entender o início da alfabetização matemática. Né? E, por sorte, eu consegui apresentar um grupo para a dona do Instituto Agostinho Moreira e ela ficou encantada com a proposta. Nunca tinha trabalhado com crianças, mas era uma vontade que eu sempre tive. E aí eu comecei também, nesse ano, uma especialização na PUC do Rio, com esses docentes que vocês devem conhecer, a maioria deles. E aí eu entrei na Fundação Osório em 99, fui militar em 2000, 2001. A Fundação Osório era uma instituição ligada ao Exército, né? Dirigida por coronéis, aposentados. E aí o coronel, eu era civil em 99, ele falou para mim, você quer ganhar mais que o dobro do seu salário? Fazendo a mesma coisa? Lógico, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, é só você se inscrever nesse concurso aqui, que você já está aprovado, basicamente. Beleza, então. Aí ele falou assim, eles vão te pintar de verde resolvido, e aí daqui a 45 dias você volta para a fundação para trabalhar como professor militar, no caso, né? Temporário. E foi na Fundação Osório que eu peguei pela primeira vez a quinta série, né? Atualmente o sexto ano fundamental. E foi uma experiência inesquecível, né? Inesquecível. E eu jurei que eu nunca mais ia pegar a quinta série na vida. Mas, vamos lá, continuando. Em 99 eu entrei no mestrado de ensino em matemática, era um projeto que é o PESAT hoje. Né? Os idealizadores na época eram Maria Laura, Felipe Acker e Luiz Carlos Guimarães, não encontrei a foto do Luiz Carlos. Se você tiver, vocês não. Eu conheci a Dani Francisco nesse mestrado. E depois acabou que a gente fez mestrado em matemática pura mesmo. Né? O intuito era ser ensino de matemática, mas acabamos fazendo matemática aplicada. Eu, Francisco, Geraldo e mais um outro. Eu acho que o outro nome foi Leãozinho. Bom, aí em 2002 fui despedido do Exército em abril. E aí, por sorte, o Geraldo me convidou para fazer um concurso de substituto do Capoeira, a Internação do Capoeira. Uma experiência bem interessante, porque eu trabalhei sexto, porque era no relatório de séries, e ainda trabalhei com o Novai lá em Caxias. E ainda em 2003, em 2002 eu passei no concurso do segundo, né, em 7º lugar, e chamaram 6 pessoas. E aí eu me chamaram para contrato do segundo, lá em São Pessoal, onde eu conheci o Daniel Evaí. E obviamente não podia deixar de dar uma aula de forró. Aí em 2005 passei para o CAP, onde conheci o Fernando. Essa era a equipe de matemática da época. O José continuou mesmo, desde que é sério, né? Mas o Fernando. Agora, eu fiz prática de ensino paciente. Estudei com a Lê na graduação. Estudei com essa menina aqui na graduação. Acho que o nome dela. Helena. Ela é da ela não mora em Copa. Ela é Letícia.
passado pela aula de 12 anos. Ah, legal. Essa aqui, de 2005. Letícia não liga. Chegaria nesse período. Bom, aí quando eu entrei no CAP, várias coisas me surpreenderam, né? Então, o que me surpreendeu? Proficiência e criatividade dos estudantes. Proficiência dos estudantes era um nível absurdo. Assim, né? Criatividade dos estudantes também, né? Na época eu lembro que eu passei um trabalho da Pamela, eles fizeram um vídeo muito criativo, engraçado. A autonomia dos docentes em gerir o próprio colégio, os setores curriculares, porque eu tinha trabalhado no colégio com os professores mesmo, geriam, geram a administração do colégio. Reuniões de equipe, eu também tinha muito. Planejamento da educação das provas de admissão. Oportunidades de extensão, como aproveitamento. Oportunidades de licença para estudos. Oportunidade de trabalho autônomo, planejamento das aulas, autonomia de escolher assuntos diversos e recursos didáticos, implementação de projetos de ensino com o Moodle, orientação de licenciados. E ensino no CAP, eu considero que é um ensino sem amarras, né? A gente tem a autonomia de produzir o nosso próprio material didático. Em 2005, a gente conseguiu fazer uma primeira tentativa de aula virtual, ali, num programa online da época. Implementação do Moodle, criação da nossa logo, foi tudo quando eu entrei em 2005. O ensino com eventos, a gente promoveu a Olimpíada de Matemática do CAP, a ONCAP, vocês vão pegar essa época. Essa daí é a medalha que a gente fez, na época era uma inspiração das medalhas que a gente tinha participado de uma maratona, elas se encaixam, né? Aí depois a gente aboliu porque ficava uma ponta meio perigosa. E assim se passando 4 anos no CAP, né, com eventos de Olimpíada, Semana de Arte, Ciência e Cultura, a gente montando provas de admissão no CAP, confraternização no final de ano. Ó, Francisco, encontro de matemática, ele dando um mini curso de GeoGebra, não era Cabrios, regra e compasso. Encontro dos 3 professores de matemática do CAP. Nossas confraternizações no final de ano. E não podia deixar de ser forró. 2005 já comecei com uma oficina, pessoal da sociedade. E aí volta para o doutorado de 2009 a 2012. Né? Vocês devem conhecer alguns desses professores aí. Foram 4 anos muito intensos. Pessoal, mais depois. Depois desses 4 anos de doutorado, eu volto para o 6º ano fundamental. Né? Então, o doutorado foi uma fase bem importante na minha carreira acadêmica. E eu decido voltar ao 6º ano e ficar por 3 anos no 6º ano. Né? Um desafio a ser cumprido. Voltando a falar do ensino aqui no CAP, eu acho que é um ensino com acolhimento, né? Então, no 6º ano, que a revanche me ensinou muito, né? Voltar para o 6º ano. Eu colocava os que tinham mais dificuldades mais próximo do mim possível, né? Em vez de colocar as carteiras separadas, porque dar aula para o 6º ano, vocês sabem que é como se eu comparo dar aula para o 6º ano como se estivesse no meio do oceano, numa remota, com uma pranchinha de surf. Esse é o 6º ano. Tá ótimo. E
E aí, em vez de separá-los para ficar deixados mais quietos, eu aproximava eles e deixava uma barreira de estudantes assim na minha frente. Ficava mais ou menos assim. Considero que é um ensino com diversidade. A gente faz trabalhos em grupos. Votação por estações, tem até um vídeo. Que bonitinho. Metodologias ativas. Talvez. Eu ia estar feio. Ai, sempre rola. Ainda falando da diversidade, gente, eu comecei a fazer testes frequentes, semana sim, semana não, para que eles ficassem constantemente estudando, né? Porque se deixar, os estudantes eles só estudam mesmo na véspera. Né? Então, essa estratégia foi bem interessante. Eu pensei em fazer testes em dupla, mas da seguinte maneira: eu deixava os estudantes, era surpresa, né? Eles começavam o teste fazendo como se fosse individual sem consulta, aí dava 50% do tempo, eu falava para eles se juntar em duplas. E aí eu percebia que era uma oportunidade de eles aprenderem na avaliação, né? Porque quando você tem um resultado, você compara com o seu colega um resultado diferente, eu falava para eles, vocês têm que escolher uma prova para me entregar. Tipo, coisa só uma vai trabalhar com os dois. Então eles tinham que debater entre eles qual solução estaria certa, né? Convencer um ao outro. Então acho que isso é uma oportunidade para eles também aprenderem, né? Um outro tipo de teste é uma consulta com o próprio resumo. Então, principalmente depois da pandemia, que eles vieram simplesmente, eles colocavam uma mochila e ficavam só olhando, né, no quadro, sem pegar a caneca. E fazendo o próprio resumo, você está estudando, né? E também depois de 50% do tempo. Então, eles tentam fazer, né, sem consulta e depois eles podem fazer a consulta. E eu percebi que os estudantes estão bem engajados, né? Então, aquele é um teste de responsabilização. Considero que eu ensino com prazer, né? Então, no 6º ano, por exemplo, eu apresentei a minha objetiva, que foi um dos resultados da minha dissertação, do mestrado, né? Então, exemplos aí de criação de estudantes, desenhos com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Vocês conseguiram acessar aquele vídeo? Tinha um link errado lá. Mas na roda pertinho. Grafos do 6º ano, graças a inspirado na palestra do Ivael, né? Não importa quem esteve aqui. Isso é um ponto de inversão. Depois do matemática toda a parte, aprender a jogar poker, e aí eu poder ser uma boa jogar poker com probabilidades. Né? No 9º ano eu pensei em falar sobre lógica, mas não só sobre a lógica que tradicionalmente a gente ensina, né? Mas eu pensei em colocar as falácias, né? Porque seria uma forma de aplicação no mundo real, né? E aí, sempre peço quando tem trabalho para eles fazerem vídeos para eles registrarem. Então, vamos ver aqui. Vai tomar gol! Pode entrar! E aí, já arrumou seu quarto? Ai, mãe! Já arrumei, mano! Moleque, sai daí agora! Ai, Anda, deixa eu sua mãe te mandando! Ei, você não! Você é pela autoridade! Como é Falar! que é? Pelo quê? É pelo... Falácias. Elas estão por todos os lugares da nossa sociedade.
das situações informais até as formais. Essas falhas na argumentação podem lhe causar vários problemas e situações vergonhosas. Bola de neve. Vamos matar a aula? Eu acho melhor não, porque se a gente matar a aula, a gente não vai estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai tirar uma nota boa no Enem. Se a gente não tirar uma nota boa no Enem, a gente não vai arranjar um bom trabalho. Se a gente não arranjar um bom trabalho, a gente não vai ganhar dinheiro. Se a gente não ganhar dinheiro, a gente não vai ter o que comer. Se a gente não ter o que comer, a gente vai ficar desnutrido. Se a gente ficar desnutrido, a gente morre. Vamos logo pra aula. Ah, meu Deus. Então, esse é um exemplo de criatividade dos nossos estudantes. Ensino com biodança. Biodança é uma atividade totalmente nada a ver com matemática, mas é uma atividade de integração dos estudantes com eles mesmos. Né? Ensino com balbúrdia, estudantes cantando e dançando ao final das aulas. Sexto ano e nono ano, tá? Ensino por surpresa e poesia. Então, falei infinito no sexto ano e no nono ano. Então, essas aqui são algumas frases que eu pergunto para eles mesmo: o que vocês acham que é infinito? Alguma tem fim, algumas são maiores que outras, da fuga das estrelas. É um ciclo, não tem início. E eu pedi uma poesia, um poema. Outro dia estava andando e então eu tive uma tinte. Foi então que encontrei o hotel infinito de Gilbert. Vi que estava lotado, mas o gerente deu um jeito, passou um quarto para o lado, e assim eu fiquei relaxado. E aí tem um trabalho de infinitos. Dentro de mim cabem infinitos. Dentro de um infinito cabem muitos mais. Aqui recito este poema. Em um universo paralelo não recito mais. Eterno seja cada verso sobre o infinito. Cada pensamento e repito. Somos todos infinitamente iguais. Números irracionais têm infinitas casas decimais. Números racionais, não. Todos eles fazem parte dos reais. Mas isso tudo não para por aí, não. Temos o Aleph 2. Mas também o Aleph 1. Além de todos os infinitos outros, sem final algum. Racionais e irracionais. Naturais inteiros. Pares ímpares. Não importa. São todos iguais no fim das contas. Assim como nós, seres humanos. Que além de tudo carregamos Infinitos dentro da gente. É a matemática que nunca tem fim. nos ensina mais e mais. Eternamente. Muito bom. A gente também tem a trabalho de orientação a licenciados e licenciados com atividades práticas, né? Medindo a circunferência das coisas. Orientação com atividades de mão na massa. Atividades com criatividade. Atividades com ousadia, liberdade e autonomia. Esse aqui é um licenciado que é instrutor de alguma arte marcial, por defesa pessoal. E aí ele deu uma aulinha de arte de defesa pessoal para os estudantes do nono ano. Eu considero que a gente pode dar aula além da matemática, né? De coisas que a gente gosta. É uma coisa que eu sempre achei interessante passar para os estudantes coisas que a gente gosta mesmo, né? Então, no meu caso, forró. Eu acho que isso cria um vínculo maior com eles, né? E um exemplo aí de passar isso para os estudantes também, né? Bom, falando sobre pesquisa e produção intelectual, minha primeira produção foi a dissertação de mestrado, em 2002, que eu provei o resultado da geometria plana para a geometria projetiva, né? Existia uma prova algébrica, mas eu consegui excluir uma prova geométrica desse teorema. A
segunda produção, proposição já no doutorado, proposição de problemas colaborativos online, com o professor Arthur Paulo, da Rutgers University. Foi uma pesquisa que envolveu estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio. O professor Arthur nos visitou. Olha o Cléber, eles tinham que resolver problemas abertos no ambiente virtual, no Virtual Live Teams, e eles interagiam entre si. Depois, a gente apresentou no TN 2010. Terceira produção, tese de doutorado, uma abordagem multissensorial para o desenvolvimento do conceito de número natural em indivíduos com síndrome de Down. Eu vou apresentar mais na conferência, mais adiante na conferência. Depois veio o livro de Matemática e Síndrome de Down, 2014. Então eu peguei a minha tese e fiz um resumão para mães, pais, responsáveis, docentes, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Foi lançado em 2014. Depois, um artigo específico da matemática de Down, caso particular, uma das estudantes. Depois, o capítulo de livro da Springer, junto com alguns nomes interessantes aí, a Miriam, Godoy, Thiago, Fabiano Guimarães, Clélia Inácios. A gente falou sobre como que estava a inclusão no Brasil. Depois, eu orientei o André Regis, que é um professor daqui do CAP, do Setor Multidisciplinar, na tese de doutorado dele, e a gente escreveu um capítulo de livro falando sobre o trabalho dele, basicamente desenvolver atividades diagnósticas para crianças da educação infantil, sobre contágio. Depois um artigo sobre formação continuada de professores, que foi no curso de extensão que a gente deu na Unirio. Bom, passando para a extensão. O primeiro curso de extensão que eu participei foi em 2005, eu entrei no CAP, chamado Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio, ProMed, foi lá na UFRJ. Foi a equipe lá, naquela foto que eu mostrei anteriormente, para o Centro da Secretaria de Educação do Estado do Rio. 2007 a 2010, participei da especialização em avaliação escolar em matemática no estado do Tocantins. Um curso promovido pela CESUMENPIL. Em 2008 e 2009, fui formado no Proletramento. Francisco foi um dos coordenadores. E atuei pela primeira vez na formação continuada de professores dos anos iniciais da Lacena, Minas Gerais. Em 2012, 2013, 2014, fui professor reitor do PIC, obviamente. Me trouxe muitas ideias para trabalhar no sexto ano. Em 2014, fui formador do PENAIC. Tinha que ter uma aula de forró, tá? E é a segunda vez que eu atuo na formação continuada de professores dos anos iniciais. Foi em Niterói. Depois disso, junto com o grupo de pesquisas em educação matemática da Unirio, fizemos o curso também para alfabetização matemática para professores dos anos iniciais, educação infantil, na Unirio.
professora Ana Abraão, que coordenava. E aí a Flavinho eu atuei como consultor e formador. Foi uma experiência muito interessante. E aí considero como se fosse uma segunda graduação, né? Porque trabalhar com educação infantil é um universo totalmente diferente da educação básica, assim, né? Fundamental e médio. E aí a gente fazia projetos, quer dizer, a diferença é que, em vez de eu apresentar algum assunto matemático, as professoras vinham com um projeto e eu tinha que ver como que eu me adaptava àquele projeto. O que tinha de matemática naquele projeto? Então, por exemplo, falava sobre os vulcões da África. Então, tem de matemática nos vulcões da África. E aí, um exemplo seria produção de cones, né? E aí isso foi uma experiência que me deu base para criar e coordenar os cursos a seguir. Coordenador do curso Prazer de Matemática, Educação Infantil e Anos Iniciais, que foi pelo Complexo de Formação de Professores da FRJ, e aí fizemos parcerias com a Faculdade de Educação, IMFRJ, Setor Multidisciplinar, Escola de Educação Infantil da FRJ. Fui coordenador do curso Brincadeiras e Projetos Matemáticos na Educação Infantil, e aí esse foi um curso específico para professores da Educação Infantil. As parcerias Secretaria Municipal, Faculdade de Educação e Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Chegamos na pandemia de 2022. Como eu tinha dado um curso online em 2019, 2020 e 2021, aí eu pensei em criar um curso de extensão rumo ao Enem, matemática, né? E oferecer esse curso online. Então, a princípio, a gente pensou em oferecer só para estudantes que estavam no terceiro ano de escolas públicas, mas aí teve muita demanda de professores também que queriam assistir, né? Os depoimentos, parabéns por vocês disponibilizaram o tempo de descanso de vocês para preparar os candidatos para o Enem, nesse formato com aulas via Meet. Pessoas do Brasil inteiro tiveram a oportunidade de participar. Isso foi um depoimento de um estudante do ensino médio. Finalmente encontrei um curso que discute didática e conceitos matemáticos básicos para a formação de professores. Isso foi um depoimento de um docente. Falando de gestão e representação, fui coordenador pedagógico em vários anos de SESC, aqui no CAP mesmo. Fui coordenador do setor por esses 3 anos. Fui membro do MPPR, da UFRJ, e colaborador do INEP desde 2013. Experiências relevantes. Participação no programa Sala de Professores da TV Escola. Dos episódios como tudo começou, falei de uns primos. O núcleo em edição do computador, onde falei de números binários. Participação no programa Gabarito Enem da TV Escola. Algumas coisas eu fui encontrando depois, tá? Não está no meu memorial, mas eu encontrei depois. Estou colocando aqui. E no final de 2012, no final do meu doutorado, apareceu a oportunidade de participar como apresentador do programa Matemática Toda Parte 2, coordenado pelo professor Fernando, do conteúdo matemático. Tiveram como consultores o professor Felipe Olho, da UERJ, professor do Projeto Fundão, produção segunda-feira Filmes, realização TV Escola. Então, só para deixar registrado. Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática.
Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Foi uma experiência muito incrível participar da matemática em toda parte. Quando eu coloquei lá no memorial, a gente tinha... era uma aventura cada dia, né? A gente saía às 6 da manhã, se encontrava numa padaria, tomava um café da manhã e depois partia para gravar até o último raio de sol, né? Para aproveitar a luz. Mas foi muito divertido porque a cada episódio tem 2 convidados, né? E eu fazia perguntas para esses 2 convidados. E aprendi muito com a profissão de cada um deles, que a matemática tinha a ver com a profissão de cada um. Em 2016, do Hora do Enem da TV Escola, alguns episódios. Foi homenageado na Semana do Matemática, do Instituto de Matemática da UERJ, em 2018. Fui curador do site Percursos Educativos da TV Escola, voltado para candidatos do Enem. Fui parecerista de algumas revistas de educação matemática. Desde 2014, né, no final do doutorado, eu tenho dado palestras sobre educação matemática inclusiva, carreira de professor de matemática. Isso foi inspirado porque a gente tinha poucos licenciados, né, Fernando? E aí a gente ia lá para a FJ tentar convencê-los a fazer licenciatura aqui, do estágio aqui, né? E aí me deu essa ideia de fazer uma palestra só para falar da carreira de professor de matemática, né? O prazer da matemática, como vocês leram, sempre esteve presente na minha vida, né? Então, essa é uma palestra para o segundo São Cristóvão. E desde 2013 faço videoaulas no canal do YouTube, deixo disponibilizado, né, os conteúdos que tem 6º, 9º ensino fundamental, 1º, 2º, 3º ensino médio. Finalizamos a última aula. Né? Fui jurado do primeiro festival de vídeos digitais de educação matemática, do Tribunal Unesp de Rio Claro. E, para a nossa surpresa, a gente recebeu uma premiação. Né? Eu escrevi alguns dos nossos estudantes do nono ano com aqueles trabalho de infinitos. E a gente recebeu, pela produção do vídeo infinito, premiado pela criatividade na categoria de educação básica. E esse aqui é o vencedor. O infinito não acaba, os números também, eles são infinitos, não vão só de 1 a 100. Agora eu vou falar do conjunto dos racionais, melhor você prestar atenção, senão tu vai ficar pra trás. Dentro dele temos os naturais, que pertencem aos inteiros, os interpertencem racionais. E o mais interessante é que eles têm a mesma quantidade. Você não vai acreditar, eu tô falando, é verdade. Eu sou o Gabriel, eu tô aqui pra ensinar. Aí esse foi o F0 que eu acabei de apresentar. Você acha que acabou? Ainda tem mais um. Agora eu vou falar do irracional LF1. É o infinito do LF1 é maior do que o do zero. Mas como assim você não tá falando sério? É verdade, acredite no que eu digo, foi o cantor que falou, pergunte pra ele, meu amigo. Bom. Fim. Por enquanto. Obrigado, pessoal.